Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá, o convidado do bloco Empreendedorismo desta quinta-feira é Vinícius da Costa, sócio-diretor da Michele Decorações, que atua ao lado do seu pai, Ademir José da Costa, diretor-geral e referência em uma das empresas mais tradicionais de Santa Maria no segmento. Vinícius aborda o posicionamento da empresa com 30 anos de atuação regional, consolidada como uma das mais completas do setor. No bloco direito, a presença do vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Roberto Meneghetti, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município e membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Entre as pautas, o balanço das ações no primeiro ano de mandato e a destinação de emenda impositiva de R$ 338 mil, voltada à ampliação do acesso a exames e ao fortalecimento do diagnóstico precoce do câncer de mama em Santa Maria. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a psicóloga Luciane Beltrame, mestre em distúrbios da comunicação humana pela UFSM. A partir de sua experiência como implementadora da NR1, ela analisa a aplicação da norma, suas exigências e repercussões no ambiente de trabalho. Uma exigência que passa a ser fiscalizada a partir de 26 de maio. A entrevista ainda traz uma leitura atual sobre o ciclo familiar e os desafios da meia-idade. E no bloco Cultura, registros à altura de um evento memorável. O conceituado cerimonialista Anderson Tâmbara e o médico radiologista Andreas Horner celebraram sua união em um cenário deslumbrante, na Casa Blanca Space Garden. Sofisticação e excelência marcaram cada detalhe do acontecimento. A organização impecável teve a assinatura de um dos noivos, diretor da Tâmbara Eventos e referência em grandes celebrações, que imprimiu sua expertise com maestria. Acompanhe em imagens captadas pela produtora Hoffman Filmes, com edição da TV Santa Maria. Giornale, um programa voltado aos expoentes de Santa Maria e região, comprometido com a informação dinâmica e responsável. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. BB Graus Gesso Acartonado. CDL Santa Maria. Léo Casa e Construção. Facas Coqueiro. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. O Giornale recebe o empresário Vinícius da Costa, sócio-diretor da Michele Decorações, que atua ao lado do seu pai, Ademir José da Costa, diretor-geral e referência em uma das empresas mais tradicionais de Santa Maria no segmento. Vinícius aborda o posicionamento da empresa com 30 anos de atuação regional, consolidada como uma das mais completas do setor. A empresa mantém gestão familiar, com forte atuação na direção e no setor consultivo. É um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Giornale, você que está à frente de uma das empresas mais tradicionais do seu segmento em Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Vinícius da Costa. Que honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Giovana. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a loja, falar um pouquinho do nosso ramo.
Temos muito a informar sobre a Michele Decorações. E hoje nós vamos iniciar conversando sobre tradição e inovação, porque você acabou, assumindo os negócios da empresa. Então nós queremos saber como é que foi esse começo ao lado do pai, e quais foram os principais desafios que você enfrentou, nessa trajetória até aqui. A Michele Decorações é uma empresa familiar, né? Mais de 30 anos no segmento só aqui em Santa Maria, um pouco mais disso, se contar nosso início lá na Fronteira Oeste, Exato. onde nós nascemos, e assumir um negócio onde a família já tocava, onde a família criou do zero praticamente, tem seus desafios, mas acho que a gente tá à frente já há um bom tempo, são 12 anos já de 12 trajetória, anos que você... 12 anos que eu estou por ali. Passei em todos os setores da empresa antes de assumir de vez, digamos assim. O Ademir, que é meu pai, ele segue trabalhando conosco, não todos os dias, não diariamente, mas ele sempre ali, digamos, como um sócio consultivo, vamos dizer assim, sim, auxiliando para qualquer demanda. Mas passei por todos os setores. Acho que esse foi um desafio bacana. Aprendi a lidar tanto com a parte de costura na produção de cortinas, como no caixa, vendendo, sendo auxiliar do pessoal nas vendas, até que cheguei para assumir, digamos assim. Já são 12 anos de muito sucesso. Entrevistamos aqui no Jornal vários empresários que passam os negócios de pai para filho e percebemos que os negócios avançam e que está no DNA. Então, acreditamos que está no seu DNA, porque existe uma referência muito forte, é claro, do nosso amigo, o Ademir José da Costa, que também preside entidades, tem uma grande influência nas entidades de Santa Maria e da região, então ele realmente é muito conhecido, ele construiu essa trajetória e você assume os negócios com veemência, com força, e essa tradição familiar certamente que contribui, é um lastro para você dar continuidade a essa empresa tão grandiosa que tem bastante valor no seu segmento. Como eu disse, é um desafio de certa forma pela experiência que ele teve, porque ele não trabalhou só na Michele Decorações, ele já vem de um trabalho na antiga tapeçaria Mário, em Porto Alegre, que era, sim, desse mesmo segmento. Então a empresa tem o DNA dele, né? Mas esse DNA está em mim. Então, ele já contou essa história aqui no jornal. Exatamente. A empresa, tudo que tem na empresa hoje foi criado por ele, de certa forma. E a gente trabalha em cima para estar sempre se atualizando, diversificando em cima disso, porque foi uma estrutura muito robusta que ele deixou, onde a gente pode trabalhar daqui para frente. Estrutura robusta, você disse tudo. E você passou por todos os setores até chegar, então, na direção da empresa. E isso realmente fortalece a sua gestão, em frente à empresa, e de um modo bastante positivo, de forma que você consegue manter os clientes que a Michele tinha, e captar clientes novos. Por isso que estamos falando de tradição e inovação. A empresa, por ter esse tempo de trajetória, ela tem uma carteira de clientes muito grande, mas, de certa forma, o público ele vai se renovando também, né? Nós temos os jovens casais hoje em dia, os jovens solteiros também, que hoje em dia saem cedo de casa e querem fazer as suas casas, querem fazer os seus projetos, e a gente precisa também, de certa forma, estar evoluindo e acompanhando essa mudança de tendência do mercado. Claro, e a cidade universitária, como é Santa Maria, facilita bastante também para os negócios. Também, cada vez mais os jovens universitários e alguns até que ainda não são universitários, vêm para fazer ensino médio, vêm para cá. E essa pais... emancipação. Exatamente, e os pais desses jovens querem a casa bonita, porque eles vêm fim de semana, ou eles vêm durante a semana e ficam aqui também. Então a gente precisa estar sempre evoluindo em cima disso também. Excelente. Bem, agora vamos falar sobre o posicionamento da Michele Decorações no mercado atualmente. Quais são os seus principais diferenciais? Acho que o principal diferencial nosso é que a gente não somos tão focados no produto, na venda do produto em si, e sim na venda do serviço. Aquele serviço consultivo de ir até a casa do cliente, entender as necessidades dele, auxiliar ele na avaliação do local dele, seja residencial ou comercial, entender essas necessidades e dar para ele a melhor solução para esse projeto. Acho que esse serviço completo que a Michele Decorações tem, junto com um produto de qualidade e a excelência na execução depois, com esses 30 anos que a gente tem de experiência, eu acho que é o que nos diferencia um pouquinho do mercado. Até porque a gente tem uma gama de produtos muito grande. O cliente vai encontrar
a cortina de tecido, persiana, tapete, almofada, e ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre acompanhando a tendência do mercado, mudança de cor, a mudança de formato, que hoje em dia, cada vez que passa os anos, as tendências vão mudando e a gente precisa acompanhar essa evolução. Essa evolução. Então vai muito além do produto, né? Você citou aí vários produtos e depois vamos avançar mais na tecnologia desses produtos. E oferecendo um atendimento completo e personalizado. De fato, nós conhecemos o trabalho da Michele Decorações e a equipe se desloca até o cliente, faz as medidas, sugere, porque o mais importante é quando o cliente não compreende qual a real necessidade, o que de fato vai comportar o ambiente e vai ser necessário para o ambiente. Então você vai lá, a equipe vai, você vai também e presta toda essa assessoria gratuitamente, que é o mais importante também, não é? Exatamente, não tem custo nenhum esse orçamento, e a saída lá, de certa forma, a gente também a gente se responsabiliza, porque o cliente muitas vezes ele vê na internet ou ele tem um amigo que fez aquilo e ele acha bonito e quer fazer na casa dele, mas muitas vezes a necessidade que ele procura não é a melhor solução. Colocada às vezes um blackout numa janela escurece o teu ambiente. Só que o que o cliente queria, de repente, não é escurecer, é só ter uma privacidade porque ele tem um prédio ao lado. Então, nós temos a solução também de não escurecer, mas dar a privacidade para ele. Indicar um produto correto para ele, né, através dessas necessidades que a gente percebe no local, eu acho que isso é um diferencial de mercado bacana que a gente tem e isso sem custo nenhum para o cliente. A gente faz todo esse trabalho com ele. Então, vão dos projetos mais simples até os mais sofisticados, né? Projeto mais simples, nós vamos do 8 ao 80. Desde o projeto mais simplesinho, uma cortina simples só para quebrar o sol ou só para embelezar um pouquinho o ambiente, até um projeto completo de uma casa inteira ou de uma empresa inteira, por exemplo. E essas cortinas automatizadas, elas têm bastante procura? Como está o mercado hoje? A construção civil procura mais? Qual o segmento que procura mais por este tipo de produto? Hoje em dia, cada vez mais, o pessoal procura essas cortinas automatizadas porque quase todo mundo hoje em dia tem uma Alexa ou um Google Assistente, que são essas automações residenciais, né? E nós já temos essas soluções já há alguns bons anos e cada vez mais sim tem procura, tanto em clientes que fazem casas de um padrão um pouco mais elevado, mas também nas casas de padrão um pouco mais baixo, os clientes já procuram também hoje em dia essa facilidade. Porque um produto com uma automação, uma cortina com uma automação, por exemplo, ele não precisa ficar pegando na mão para abrir. Ele pode conversar com o assistente virtual dele, a cortina abre sozinha, ou ele mexer com o controle. Então a durabilidade desse produto aumenta, porque ele vai sempre trabalhar com a mesma intensidade, ele não vai pegar a mão. E a gente sabe como é que é uma casa, né? Às vezes é uma, é duas, é três, é quatro pessoas dentro da casa e cada uma mexe no produto de um jeito. É verdade. Isso, de certa forma, diminui a vida útil do produto. Então, uma automação residencial, além da facilidade em si, de não ter que estar levantando, de repente está deitado, quer ficar mais um pouquinho deitado, mas abrir a cortina, você consegue. Não precisa estar fazendo mais isso. Isso é uma coisa que cada vez mais tem, cada vez mais barato de produzir. Logo que surgiu, esses produtos eram produtos caros, então eram de difícil acesso para todos os clientes. E é importante você trazer essa informação aqui, porque às vezes as pessoas podem pensar que é um valor absurdo, e não é um valor absurdo. Não é. E ainda pode ser parcelado, não é verdade? Pode ser parcelado. Hoje em dia, por exemplo, para você fazer uma cortina ou uma persiana automatizada, a diferença de preço, por exemplo, quando a gente fala em preço, a diferença da manual para automatizada varia de 10% a 15%. Então, vale a pena fazer hoje em dia, vale por isso que cada vez mais estão procurando e com a facilidade de pagamento hoje em dia, de parcelar e até 10 vezes no cartão, ficou ainda mais fácil para conseguir. Ainda mais fácil, porque quando se coloca as cortinas, já está se colocando várias coisas também ao mesmo tempo, né? Então, essas parcelas aí acabam ficando interessantes para reunir todo o projeto. Porque quando a gente chega num projeto onde o cliente, por exemplo, está reformando a casa dele ou está construindo do zero, a nossa chegada ela é já depois que o cliente já gastou com muita coisa. Ele já gastou com fundação, ele já gastou com a construção, com a pintura, com o piso, e aí a Michele Decorações vai chegar. A gente entende que os clientes muitas vezes já estão com o orçamento apertado quando chega nessa parte. Por isso que a gente hoje em dia tem uma oferta bacana aí de parcelamento em até 10 vezes. Mas não adianta fazer juros, né? Não adianta fazer uma bela construção e não ter um belo acabamento. Exatamente.
é o que vai vestir a casa depois. As cortinas trazem aquele diferencial, aquela sofisticação, aquela modernização no ambiente. Exatamente, é como a gente diz, cortina e tapete veste a casa. Veste a casa. É uma empresa que, sobretudo, acompanha então a evolução do mercado, investe em tecnologia, né, como você acabou de falar, porque se falarmos de cortinas mais simples, sem essa tecnologia, o mercado já conhece. Então é importante salientar que o custo-benefício é muito importante, né, nesse sistema, né, automático, nesse sistema elétrico, nesse sistema totalmente automatizado que as empresas, né, hoje oferecem. Então, a Michele Decorações está aí oferecendo todo o conforto, toda a qualidade e com a confiança, né, de sempre para o seu cliente. Exatamente, e trazendo cada vez mais soluções inovadoras. A gente hoje em dia, além de uma cortina comum para botar na sua janela, nós trabalhamos também com cortinas e persianas de teto, para clarabóia, para janelas altas ou pé direito duplo. Então essas soluções que hoje em dia cada vez mais aparecem, a Michele Decorações está sempre acompanhando essas tendências para se manter no mercado. Perfeito, e estamos falando, eu também concordo com você, porque conheço a Michele Decorações, acompanhei a evolução da empresa ao longo de todos esses anos. Então, parabéns por essa evolução. Hoje o nosso telespectador ele teve a oportunidade de perceber a sua atuação frente à empresa, os diferenciais, e o posicionamento da Michele Decorações no mercado de Santa Maria e da região. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações, e o programa, é claro, continua à sua disposição. Agradecemos o espaço e estamos à disposição de todos os acompanhantes do programa para aqueles que não nos conhecem, nos conhecerem ou nos darem a oportunidade de ir até a casa deles para a gente poder estar começando o trabalho. Ótimo, e volte sempre. A seguir, no bloco direito, a presença do vice-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Luiz Roberto Meneghetti. Volto em instantes. Que alegria estar aqui no Jornal mais uma vez e mais um evento aqui dentro da Pampeiro, um pouco diferente. Hoje, aqui apresentando pela primeira mão um novo polo preparado para velocidade, para as estradas de rally. A gente tem um objetivo muito grande de uma parceria com o piloto Rubens Tatiti e o nosso navegador Matheus Perim, com essa dupla que já foi campeã em 2024, vice-campeã em 2025, correndo com um carro aspirado, um Gol, que nós abandonamos o Gol e passamos agora a usar uma plataforma moderna no carro que está nas ruas. É o Polo. O novo Polo também estará agora nas estradas de rally. Por que a Pampeiro está nisso? O que a Pampeiro quer com isso? A Pampeiro quer também, além de divulgar, sem dúvida alguma, o seu nome, a sua marca, a marca que defende, que é a Volkswagen, mostrar que o carro é realmente um carro confiável, durável, e é um carro que você tem condições no rally, então com certeza nas ruas, nas estradas, nós temos também toda a segurança deste produto. Mas não é só esse o objetivo, nós queremos também trazer para Santa Maria algo que o esporte traz. Não é só o futebol, o basquete, vôlei, handball, não, nós queremos também o automobilismo, o rally, trazendo para Santa Maria também. E Santa Maria será visto pelas estradas de rally, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, como também uma cidade que reconhece o automobilismo e dá valor ao rally. Então, muito obrigado ao Jornale e fica aqui, com certeza vai ter outras, durante o ano teremos outros flashes deste novo carro, deste novo Polo, competindo no calendário de 2026, Rally Velocidade.
Eu só quero agradecer aí a presença de todo mundo nesse momento tão importante aí que a Pampeiro aposta de novo no Rally de Velocidade. A nossa equipe Pampeiro Rally agora com um carro novo que está em produção, está nas ruas, é o nosso novo polo. A gente está bem motivado para essa temporada de 2026. É um período de adaptação, porque é um carro turbo, é uma tocada diferente, sempre tem algum ajuste para fazer, mas a gente está bastante motivado. A primeira prova do Campeonato Gaúcho e Brasileiro já é daqui a uma semana, a gente já vai estar andando essa hora, inclusive, em Erechim, que é o Erechim Rally Brasil, né? E eu convido a todo mundo para acompanhar de alguma forma, tem bastante coisa na internet. O Rally de Velocidade é um esporte apaixonante, é um esporte muito emocionante, as pessoas precisam conhecer mais, e Santa Maria sempre esteve inserida nesse esporte, tem outros pilotos, já realizou umas 2 provas, e a gente espera conseguir cada vez mais trazer essas notícias e quem sabe esses eventos de volta para Santa Maria. Muito obrigado a todos e vamos com tudo em 2026. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim, seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Nossa cooperativa ela chegou no estágio que está hoje graças a um trabalho contínuo, repetitivo de investir em pessoas e se preocupar com o cliente. A acreditação é um processo de certificação da ANS, né, de gestão de excelência. É a validação de uma gestão estratégica consistente. Nada mais é que o coroamento de um trabalho de décadas. E nós fomos evoluindo. Esta acreditação não encerra um ciclo para a Unimed Santa Maria. Ela representa o início de uma nova etapa com evolução contínua. É um processo de pessoas para pessoas. O mais importante foram as pessoas que estão aqui entenderem a cultura da cooperativa, entenderem a cultura da Unimed. A união e o empenho de cada um fortalece o sistema. Reforça principalmente o nosso jeito de cuidar, a nossa missão, que é centrada no cuidado com excelência para todos. O objetivo sempre, o resultado disso tudo é a entrega, uma melhor entrega para o nosso beneficiário. Uma cooperativa ela tem 2 razões de existir, fundamentais. Primeiro é o cliente. E depois o próprio cooperado tem que ver nela uma razão de querer ser da cooperativa. Um ser humano para receber outro ser humano. Essa é a essência da medicina e essa é a essência do plano de saúde também. Olá, eu sou cliente do colchão bioanatômico que eu adquiri com seu Eduvar Serve. Foi uma das melhores compras que eu fiz até hoje. O colchão é maravilhoso,
melhorou muito a minha qualidade de vida do meu esposo. Eu super indico o colchão, espero que vocês consigam sentir essa maciez, o conforto é inconfundível. Vale a pena e vocês experimentarem essa tecnologia. O meu esposo fica mais na fazenda e quando a gente adquiriu o colchão, foi uma das melhores compras que eu fiz, porque ele resolveu vir todas as noites, ele vem posar aqui na cidade. Pra ele dizer assim, ó, a gente tem que sentir e aproveitar esse colchão. Ele é maravilhoso. Ele fez assim, ó, um bem pra alma, pro corpo, pro coração. Esse colchão não tem igual. É a perfeição do colchão. São noites maravilhosas. O sono é restaurado assim, ó. A gente parece que está dormindo nas nuvens. A explicação do seu Eduvar é inconfundível. Vocês compram na primeira, só com ele explicando. O colchão acompanha várias tecnologias, entre elas a massagem. A massagem troca o tipo da massagem de minuto em minuto. Você liga o colchão, ele fica por 25 minutos ligado e vai trocando cada minuto. Se o cliente preferir algum tipo de massagem que se adapte melhor, ele programa e fica só naquele. Além disso, tem várias potências. Você pode ter uma potência mínima, média e mais forte. Fica do cliente que escolhe como ele quer. E do lado que quer também. Se você tem um lado só do colchão, dos dois lados, se quer só nas pernas, quer fazer em todo o corpo, você controla pelo controle. Além disso, tem a energia quântica. A energia quântica existe há 120 anos, já na Alemanha, e um médico conseguiu adaptá-la para o colchão que faz em 16 anos. A energia quântica fica ligada de 6 a 12 horas, como você programa, e ela vai aliviar as dores musculares, é a função dela. Eu desafio que depois de 15 dias que você está usando, se você consegue desligar o aparelho antes de dormir. Porque possivelmente as pessoas dormem antes que complete os 25 minutos de massagem. Você já teve essa experiência? Vamos isso. Depois que a gente experimenta, não consegue mais viver sem. Tu não sabe deitar, sentar na cama sem ligar o aparelho ali. E realmente, a gente dorme antes de terminar a massagem. É para ser usado. Isso está aí para ser usado. Todas as tecnologias que tem disponível no Brasil para colchão, está nesse colchão. É a nossa função há 39 anos, colocar o cliente para dormir uma noite de descanso e recuperação das energias para outro dia. Uma noite inesquecível. Bloco Direito. Um convite. Protecta Veículos Especiais. Carniceria Del Fuego. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe o vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Roberto Meneghetti, integrante da legislatura 2025-2028 e o primeiro representante eleito pelo Partido Novo em Santa Maria. É presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município, membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na Petrobras entre 2010 e 2016. Desde então, trabalha na área da construção civil em Santa Maria. Sua atuação é marcada pelo compromisso com a eficiência da gestão pública e com o desenvolvimento urbano e econômico do município. Entre as iniciativas, destaca-se a destinação de emenda impositiva de R$ 338 mil, voltada à ampliação do acesso a exames
e ao fortalecimento do diagnóstico precoce do câncer de mama em Santa Maria. Estou muito feliz com sua presença aqui no Jornal. É um grande privilégio receber o nosso vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria e poder informar aos nossos telespectadores sobre o seu primeiro ano de mandato, a contribuição para a população de Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Jornal, vereador Luiz Roberto Meneghetti. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do teu programa, do Jornal, e poder contar como foi essa trajetória, né? Um pouco da minha trajetória, um pouco desse primeiro ano de mandato na Câmara de Vereadores e o que a gente tem feito pela cidade, pela comunidade de Santa Maria. Excelente, já sabemos que foi um ano de grande sucesso, mas primeiro nós queremos saber, porque você é oriundo da construção civil, queremos saber por que do seu interesse em atuar no Legislativo Municipal. Perfeito. Bem, eu saí de Santa Maria para estudar, fazer faculdade, fiz faculdade em Porto Alegre, e ato contínuo, né? Eu fui trabalhar na Petrobras, fiquei 6 anos no Rio de Janeiro e, bem, por motivos familiares decidi retornar para Santa Maria e acabei voltando em 2016. No que eu volto para cá, eu volto para trabalhar com construção civil, sou engenheiro civil de formação, trabalho na construtora da família e também vim com essa vontade de ter uma atuação mais comunitária, assim, desde entrei no Sindicato da Construção Civil, comecei a me inteirar das demandas do bairro, né? Eu sou de Camobi, nascido e criado ali, e a gente percebe assim que eu fiquei 11 anos fora e pouca coisa tinha mudado, e isso foi um dos fatores assim de, acho que a gente tem que se envolver mais, sabe, entregar algo para a comunidade. Tem uma questão de legado também que sempre passa pela cabeça e que foi o que me motivou a pensar na política, né? E quando a gente discutia, eu participei nas audiências públicas de plano diretor aqui em Santa Maria, logo que eu voltei, comecei a participar desses processos. E vi assim, a necessidade de ter alguém, eu digo, do outro lado do balcão. Né? Porque a gente encaminhava demandas, né? Encaminha demandas para os vereadores, encaminha demanda para a prefeitura, mas como setor a gente sentia falta de ter alguém para receber, traduzir aquelas demandas. Uma aproximação maior. Uma aproximação, uma compreensão também do tema por usar aquela legislação e poder discutir essas pautas na Câmara, também discutir assim, assuntos complexos da cidade, questão de urbanismo, questão de espaços públicos, são coisas que me agradam e que me motivaram a colocar meu nome à disposição em 2024. De fato, representar o interesse da população diante do setor da construção civil. Isso, a gente fala do setor da construção civil, eu digo assim, de quem empreende, de quem gera emprego, de quem gera renda para a cidade. Atuando então como uma ponte para a construção de soluções, porque a população busca são soluções. E isso é o que tem norteado o nosso mandato, assim, muito, eu digo sempre, né, assim, além da fala, além do discurso, a gente tem entregas de resultados concretos para apresentar. E o importante é você ter trazido essa experiência do setor produtivo da construção civil, aproximando essas demandas e poder dar um retorno efetivo para a sociedade. Que agora nós vamos falar então sobre esse retorno que você já está conseguindo dar para a sociedade de Santa Maria. Vamos traçar aqui então um panorama sobre o primeiro ano de mandato, e as conquistas, os principais resultados que nortearam esse ano. Perfeito. Primeiro ponto, assim, que eu fico muito feliz é ter sido escolhido, né, pelos meus colegas como vice-presidente da Câmara ao final do meu primeiro ano. Eu vejo como um fator, assim, uma representatividade do trabalho que a gente fez, trabalho político dentro da casa. Sim, parabéns. Muito obrigado. Realmente, para ter essa ascensão, foi uma consequência. Foi a consequência de um trabalho, de um relacionamento construído, e fico muito feliz assim com como que as portas têm me aberto estar na vice-presidência agora este ano. E sobre projetos, a gente aprovou uma série de projetos em 2025, e eu destaco algumas linhas, né? A gente vem na linha da transparência, a gente vem na linha de desenvolvimento econômico, de plano diretor, como eu mencionei antes, e pegando a parte de transparência, um dos projetos prediletos, vamos dizer assim, do ano, que foi o da transparência do ITVBI, que agora a prefeitura, todas as transações imobiliárias do município, tirando os dados que são protegidos pela LGPD, são disponíveis para qualquer uma pessoa consultar e entender
e poder visualizar. Então a gente consegue, para o setor da construção civil é importante para tu ter uma noção do tamanho do mercado de Santa Maria, qual é a tipologia, se são apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios, se são casas, em cada bairro, em cada endereço, o que está movimentando no setor da construção civil. Isso é muito importante para quem toma a decisão de investir aqui em Santa Maria. Evolução para o setor. Claro. E, sobretudo, transparência. Exato. E assim, Giovana, e para o município também é importante, porque o município consegue, analisando esses dados, entender por que Camobi tem 20% nas operações, das transações, por que um outro bairro tem apenas 1% ou 2%, ou está diminuindo. Claro. Então o município consegue fazer análises e agir a partir dos resultados que a gente consegue a partir desse projeto de lei. Outros projetos importantes, a gente suprimiu uma obrigação que tinha no plano diretor de doação de áreas. A legislação exigia de quem dividia um terreno em dois, eu quero levar no cartório e dividir um terreno em dois, um para mim e um para ti. Sim. Se o terreno fosse maior que 5.000 metros, a prefeitura exigia 10% da área doada. E, bem, tinha uma questão inconstitucional também, e era um ônus completamente desproporcional ao empreendedor que inviabilizava uma série de empreendimentos na cidade. E isso também foi suprimido, uma lei complementar. Um outro projeto muito importante foi um primeiro passo, eu digo assim, que é o projeto das APPs urbanas, os cursos d'água, que a gente fala aqui em Santa Maria. A cidade é recortada por cursos d'água e acarretava em dois problemas. Tem uma lei federal que permitia ao município legislar, regulamentar dentro do território urbano, e não tinha acontecido ainda, então trouxemos um projeto que viabiliza tanto o uso em diversos terrenos, na zona central principalmente, que tem o seu uso prejudicado pela questão dos 30 metros, que a gente fala do Código Florestal, mas também, e não menos importante, na periferia, porque as ocupações irregulares normalmente elas se dão junto a cursos d'água, junto a sangas, córregos, canais. Sim. E a falta de uma regulamentação que permitisse uma faixa menor, não edificante, que a gente chama, inviabilizava a regularização dos imóveis, que a regularização é tu entregar uma matrícula para aquela família, tu poder garantir que aquela família vai permanecer ali se tiver em condições de segurança. Então ela atua assim no centro, esse projeto, no centro da cidade, digamos assim, mas atua também muito forte na periferia, algo que eu espero desenvolver ao longo desse ano junto com a prefeitura. E por fim, como destaques assim, é a questão da preocupação com os espaços públicos. Então a gente fez dois projetos, um modernizando a adoção dos espaços públicos e permitindo o uso comercial de equipamentos comerciais dentro das praças, dentro dos parques, dentro de qualquer bem, E o que viabiliza isso? Viabiliza mais investimento do parceiro, porque às vezes é só o patrocínio ou só uma placa, não te dá um retorno suficiente para tu fazer grandes melhorias no espaço. Então, quando tu permite o uso comercial dentro daquele espaço público, regrado e aprovado no município, tu permite mais investimentos, melhorias mais significativas no espaço. E nessa mesma linha do espaço público, a questão do fechamento das vias, que resultou no programa Rua do Lazer do município, lá na faixa velha de Camobi. Então tem um calendário já anual, agora em 2026, de fechamento, uma vez por mês, aos domingos, e tem sido bem legal a aceitação, a comunidade tem saído de casa para caminhar, para andar de bicicleta com os filhos, para pegar o animal de estimação e trazer para a rua, e a procura tem sido bem bacana, assim, a gente tem buscado formas de melhorar, de encorpar esse projeto ao longo desse ano. Foram vários os avanços, percebe-se que houve um equilíbrio nas ações, um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento estrutural, responsabilidade urbana, qualidade de vida. Você relatou tantas ações realizadas em apenas um ano, então ficamos imaginando o que vem pela frente. Realmente, e ao modernizar a legislação, vereador, nós também percebemos que os processos são simplificados. Sim. Você comentou aí sobre custos, redução de custos, então estamos fortalecendo com isso a segurança jurídica, estamos fortalecendo os negócios para a população, e um ambiente mais favorável para o progresso, para os investimentos. Com certeza. E assim, eu até precisaria de mais tempo, porque tem várias coisas que... Sim. Nós temos 15 minutos para falar dos seus feitos, acho que temos que já pensar em outra edição. Mas assim, são várias coisas que tu vê na política que te abre portas
eu sempre disse assim, a oportunidade de ter, morei em Porto Alegre, morei em Niterói, tive a oportunidade de conhecer vários lugares e tu vê as coisas acontecendo em outras cidades. Você trouxe essas experiências. Exato. E aí a gente vê muito discurso aqui em Santa Maria, nunca deu, nunca dá para fazer. E por que não dá, sabe? Por que lá dá? E aí a gente vai construindo e é importante ter interlocução para isso, que também ouçam essas demandas para viabilizar. E melhor do que trazer a experiência e executá-la, foi isso que você fez. Exatamente. Sem abrir mão da inclusão social, sem abrir mão da regularização das áreas consolidadas, Perfeito. Obedecendo regras, garantindo o crescimento com planejamento. É como tu mencionaste, assim, a segurança jurídica. A gente tem que, eu sempre falo quando a gente conversa com os secretários, com os fiscais, já fui fiscal, e a lei é quem ampara o fiscal. Se o problema está na lei, então a gente muda a lei e não exige um tratamento, uma interpretação diferente de quem está no poder público. Né? É o que a gente tem procurado fazer. Bem, então tudo isso faz com que nossa Santa Maria seja cada vez mais moderna, mais próspera, assim, acessível, justa, com desenvolvimento e bem-estar caminhando lado a lado. Não é, vereador? Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. Bem, vamos encerrar nossa entrevista falando de um tema bastante relevante e, dada a sua relevância e a repercussão na mídia, estamos trazendo este assunto aqui, que é em relação à destinação dos recursos da emenda impositiva, que favorece os exames, que oferece critérios para a escolha desses exames, e queríamos saber de você como funciona no diagnóstico do câncer de mama. Perfeito. Toda essa implicação, e você vem trazendo na mídia e vem favorecendo a população. Muito breve, né? As emendas impositivas são destinadas por lei, né? Cada vereador tem cerca de 1 milhão. Esse ano deu cerca de 1 milhão de reais para cada vereador, 21 vereadores, sendo que é 50% para a saúde e 50% meio livre, né? Dentro das áreas do município. E, bem, para reforçar a importância que a gente deu para a questão do câncer de mama, da saúde da mulher, a gente destinou 1/3 do que eu poderia destinar para a realização de exames complementares. Os exames são a ultrassonografia de mama e a ultrassonografia de axilas. Tá? São exames complementares muito importantes quando a mulher vai no posto de saúde ou faz o autoexame, ou o médico na mamografia identifica alguma anormalidade, vamos dizer assim. E esses exames complementares, eles avançam no diagnóstico, para que a mulher possa depois conseguir a consulta com o especialista e encaminhar o tratamento via SUS. Né? E assim, a importância disso, eram cerca de 4 mil mulheres na fila. A fila já remontava ali 2022, 2023, o Estado disponibilizava cerca de 20 exames por mês só. Então, assim, as pessoas meio que perdiam a esperança nessa fila. É uma realidade muito triste. Exato. E a gente sabe da importância do diagnóstico precoce para te dar tanto mais opções de tratamento, como ter um maior percentual de chance de cura mesmo da já doença. Com o diagnóstico, a paciente passa a integrar a fila, a lista prioritária, não é? Exatamente. Facilitando o acesso à consulta e ao tratamento. É o tratamento pelo SUS, que normalmente é o caso, né? Sim. E então, assim, com o recurso da emenda, a gente vai conseguir atingir entre 2 e 3 mil mulheres. Então, assim, não é toda a fila, vamos dizer assim, mas uma parte significativa dela. E a gente está muito feliz, eu estou muito feliz. Mas já é o bastante? Não, quanto a isso, sem dúvida nenhuma. A destinação foram de 338 mil reais destinados, exatamente. Não é? Com execução prevista enquanto houver esse orçamento. Enquanto tiver orçamento. E só no mês de fevereiro foram 280 exames realizados. Em março, já somado ao total, já passou de 500 exames realizados. Então, o que o município, junto com o Estado, disponibilizava cerca de 200 por ano, a gente fez o dobro em 2 meses. Em 2 meses. Então, sim, o dobro. E vereador, para ficar o alerta para a população, né, para ter acesso a esse benefício, perfeito. É fundamental que duas coisas, né? Primeiro, se você já está na fila, né, atualize o seu cadastro, né, no site da prefeitura, dentro da unidade básica de saúde, porque o contato normalmente é via telefone, então é importante estar com o cadastro atualizado, porque a Secretaria de Saúde vai lhe procurar para realizar o agendamento, e a fila está andando bem rápido, então assim, é importante que as pessoas façam isso, né? E também pode procurar a unidade básica, né? É importante voltar... Qualquer unidade básica de saúde. Qualquer unidade básica de saúde é que você é referenciado, né? Que é regionalizado,
para voltar ao contato com o médico que lhe atende, para ver como é que tá, tô na fila, como é que tá, doutor, né? A fila tá andando, não tá, qual é a expectativa que eu tenho para poder, enfim, né? Temos a expectativa muito grande de até desse ano realizar muitos exames, então a gente espera que a grande maioria das mulheres tenham esses exames realizados em 2026, e isso é, como eu disse antes, é muito importante, né? A gente sabe que o câncer em si, né, mama ou outras regiões, assim, o diagnóstico precoce ele é fundamental, e o diagnóstico mais aprofundado também é fundamental, e foi com isso que a gente decidiu, né, tomar a decisão da destinação desses recursos. Saúde é a nossa maior prioridade, não é? E de fato comparecer no dia da consulta é fundamental, evitando faltas, porque a gente está perdendo aquela oportunidade. Sua e de alguém que podia estar realizando o exame naquele dia. Então, tu prorroga, né, a possibilidade de alguém e a sua própria, se você não fez. Porque muita gente acaba fazendo no particular e então vai saindo da fila, né? Mas aquela pessoa que agendou é muito importante que não falte, porque, bem, é uma oportunidade que o Estado está disponibilizando. Sim, então é uma atitude louvável, não é? É uma demanda real e urgente da população que você está atendendo com essas medidas aí, com foco no diagnóstico precoce e na redução de filas, não é? Especialmente na saúde da mulher, que é o objetivo de todo esse projeto. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Vereador. Teríamos muito mais a falar sobre o seu posicionamento frente à Câmara de Vereadores, né, e ações e outras ações, de modo que sintetizamos aqui hoje no jornal, mas já fica o convite para você voltar em outra ocasião. Fico à disposição para a gente ver que assuntos a gente vai abordar ao longo de 26, mas para mim é sempre muito bom ter essa oportunidade de falar com a comunidade, né, assim, de falar com várias nichos, vamos dizer assim, da sociedade e mostrar o trabalho que está sendo feito. Exatamente. E é um serviço de utilidade pública, então as informações aqui são informações de utilidade pública. Estamos falando da sua dedicação ao longo deste último ano, desse primeiro ano encerrado aí do seu mandato e que vai ter vida longa. Então agradecemos o seu reconhecimento à população, reconhecimento às necessidades de Santa Maria. E esse é o maior compromisso do voto, e é um voto assertivo que temos que considerar diante de todas as demandas já cumpridas aí neste primeiro ano de mandato. Muito obrigado pela sua disponibilidade e o programa, é claro, continua à sua disposição. Agradeço. Então, também eu que agradeço. Muito obrigado, Giovana, pela oportunidade de falar sobre o que tem sido feito na Câmara de Vereadores, o que tem sido feito no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato, na verdade. Eu gosto dessas oportunidades como eu não era da política, então a gente acabava não se envolvia tanto, então é muito importante a gente poder divulgar o nosso trabalho e as pessoas saberem o que a gente tem feito em prol da cidade, né, em prol do que a gente acredita de uma Santa Maria melhor, né, de uma Santa Maria mais desenvolvida e que consiga atender aos anseios da população da cidade. Nós agradecemos. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da psicóloga Luciane Beltrame. Volto após o intervalo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Carniceria Del Fuego oferece uma solução completa para o seu evento. São diferentes ambientes com diferentes capacidades. O nosso salão principal são 150 pessoas. Agora, se a festa for para os kids, para os pequenos, Salão Kids atende com um playground perfeito. Agora, se o espaço é mais reservado, o nosso salão superior é um salão reservado para até 100 pessoas para uma festa mais privativa ou uma reunião corporativa, quem sabe. A gente realmente tem um ambiente completo para vocês. Além disso, teu cardápio pode ser customizado. A gente monta um cardápio especial, que pode ser um buffet, ou um à la carte, ou alguns cortes de carne só para o teu evento. Além disso, a gente oferece também toda a estrutura, ou seja, o nosso som, painel de LED. Quer fazer uma palestra ou um treinamento com o teu time de tarde aqui na carniceria? Por que não? Conversa com a gente. E pode terminar ainda com aquele happy hour no shopping bem gelado pra galera, eu acho que eles vão curtir. Esse aqui é o espaço da diversão da criançada. É um playground e aqui é para os pequenininhos também terem um espaço que acolhe todos eles. E já imaginou fazer uma festa de aniversário para a criançada aqui?
com um cardápio especial só para o teu pequeno? Então fala com a gente. Essa aqui é a nossa área Kids, onde a gente tem toda a infraestrutura para receber e acolher toda a família e a gurizada fazer aquela festa. Mais um espaço da Carniceria Del Fuego para quem gosta de ficar ao ar livre. A gente tem o deck aqui com capacidade para 60 pessoas, inclusive até eventos no deck, como já aconteceu, do deck ficar reservado para um evento específico. Então quem gosta de ficar ao ar livre, o ventinho, tem esse espaço maravilhoso. E nunca esquecendo que a gente tem a programação da semana, com muitos shows bacanas, violão e voz, bandas, sempre com muito rock and roll de primeira linha. Esse é o nosso salão superior ou salão reservado. Então é um espaço que comporta até 100 pessoas, tem banheiro aqui em cima e ele oferece uma infra completa para quem quer fazer uma festa mais reservada. Quer fazer a sua recepção de formatura, uma festa de casamento. Esse é um espaço, que a gente consegue oferecer um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Dá para montar uma decoração especial, montar um cardápio de acordo com o seu evento. A gente consegue customizar para cada cenário, para cada festa, realmente uma experiência exclusiva para vocês. E se quiser, ainda assiste o show de camarote. O fundamental aqui dentro da Oneide Bombas são as pessoas. Meu nome é Ivan Farias Ferreira, sou engenheiro eletricista, moro em Santa Maria e há 3 anos atrás tenho uma Land Rover, uma Defender 110 e em função disso eu tive a necessidade de recorrer a uma empresa especializada na parte de diesel. E aí encontrei a Oneide Bombas Injetoras, onde fui bem recebido, estou até hoje como cliente. Por quê? Porque acredito nessa empresa. Eles sanaram as minhas necessidades do veículo, o veículo está bem, anda muito bem e eu só tenho a agradecer o profissionalismo da Oneide Bombas Injetoras, de todos os seus funcionários e depois ali a gente começou a fazer outras manutenções. Por quê? Porque é um carro de 2010, então já é um carro com uso maior, então estou até hoje sendo auxiliado por eles em outras situações, mas aquilo que foi feito naquele momento sanou todo o problema, os bicos injetores e a parte das velas de pré-aquecimento. A Oneide Bombas, desde o momento que eu conheci as pessoas, conheci os responsáveis pelo atendimento aqui, o que nota, e eu tenho perfeita ciência disso, é o contato mais pessoa a pessoa, ou seja, eles se preocupam com aquilo que você necessita e eles, com a qualificação técnica, com todo o instrumental que eles têm, com toda a expertise que eles têm, eles conseguem alcançar os objetivos. A interação deles com os clientes e a interação profissional deles que eu vejo aqui dentro, desde o momento que eu comecei a participar dessa empresa aqui como cliente, é exatamente a importância que eles dão ao cliente, mas eles se preocupam exatamente com todo o bem-estar do cliente, não só com aquela parte de injeção eletrônica, de diesel, mas que o carro saia daqui em perfeitas condições. Quando eles não conseguem, que não é um setor deles, eles recomendam para outra empresa, eles levam o carro até essa outra empresa, fazem todo o serviço e trazem de volta aqui e fazem com que a gente fique tranquilo, ou seja, a gente não tem nenhuma preocupação. Aqui dentro nós somos bem recebidos e eles fazem com que a gente tenha toda a segurança que o veículo vai sair daqui em perfeitas condições, não somente na parte que eles são capacitados, mas de uma forma geral, ou seja, o veículo entra com dificuldades, com defeitos e sai daqui em perfeitas condições, tanto pela parte técnica deles, mas principalmente pela parte profissional das pessoas envolvidas. É isso que eu vejo. O DNA dessa empresa aqui é exatamente isso. São as pessoas que fazem essa empresa com capacidade técnica, com profissionalismo, mas responsabilidade, respeito ao cliente e uma coisa muito importante, olho no olho, porque eles te dizem exatamente o que está acontecendo com o veículo e querem o teu bem-estar. Você não é enganado aqui dentro. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo.
pessoal, como vocês podem ver, a gente tem nosso laboratório próprio de montagem e o seu óculos de até 4 graus fica pronto em 30 minutos. É o tempo de você sentar aqui um pouquinho conosco, tomar um cafezinho e já sai de óculos pronto aqui da loja. Venha nos visitar na Galeria Chami ou aqui na segunda quadra da Bozano. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. A entrevistada do Bloco Saúde e Bem-Estar é a psicóloga Luciane Beltrame, mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui especialização em psicologia clínica e organizacional e formação em terapia sistêmica breve para casais e famílias. Com ênfase para sua atuação como implementadora da NR1, ela compartilha sua experiência na aplicação da norma regulamentadora número 1, abordando suas exigências e os impactos no ambiente de trabalho. A entrevista também traz reflexões sobre o ciclo familiar e os desafios da meia-idade em uma abordagem prática e atual. Que bom tê-la aqui em nossos estúdios. Ter a sua presença aqui no jornal é bastante relevante, devido à sua qualificação e à sua experiência, que trarão reflexões relevantes sobre saúde mental, sobre relações no trabalho e relações humanas. Seja muito bem-vinda ao jornal, Luciane Beltrame. Muito obrigada, Giovana. É sempre uma satisfação poder estar aqui trocando informações. Muito obrigada. Luciane, a terapia sistêmica auxilia as famílias a se organizarem ao longo das diferentes fases, das diferentes etapas da vida. Então vamos falar quais são essas etapas do ciclo familiar. Sim. As etapas do ciclo familiar são o início, a independência. Então a gente começa falando do adulto jovem, que busca aquela independência. A independência não é só financeira, mas também emocional, porque a gente precisa ir soltando essas amarras. Muitos jovens saem da casa da sua família de origem, pais e tal, e vão ou trabalhar fora, ou simplesmente mudar de casa, ou até mudar de emprego e inclusive de país, né? Depois disso, se tem a etapa da união. Então, a formação de um casal. E dentro da formação de um casal, temos a formação de um sistema familiar também, diferenciado da sua família de origem, que também precisa entrar em contato com as rotinas. Não é mais um indivíduo sozinho, e sim um casal. Então, tem toda aquela parte da organização entre o par, realmente se tornarem parceiros. Depois disso, então, vem filhos, né? Os filhos pequenos é uma outra etapa do ciclo de vida, diferente, que entra outros tipos de rotinas. Inclusive, quando eu tive minhas filhas pequenas, eu não tinha mais os meus horários. Então, eu atendia de manhã à noite, não tinha horário. Aí, quando tem filhos, principalmente filhos pequenos, tu tem horário de creche, horário de escola, horário das apresentações, né? Então, isso tudo a gente vai tendo que adaptar. São fases que exigem adaptações constantes, não é? Você fala aí de quando o filho sai de casa, e aí nós começamos nas diferentes etapas. Você comenta aí sobre a formação do casal, a chegada dos filhos, essas atribuições todas com os filhos, que muda totalmente a rotina do casal, né? É mais um ser, é mais uma pessoa para dar atenção, não é? Então, aí estamos falando do desenvolvimento da família. O desenvolvimento da família. Aí depois dessa etapa dos filhos pequenos, ainda tem a etapa dos filhos adolescentes,
que muda também. Aí a gente que é bem complicada. Aí a gente precisa também se flexibilizar mais os pais, Sim. né, a família, no sentido de que vai entrando mais pessoas, né, namorados, amigos, grupos tanto do colégio como grupos da própria faculdade, grupos de trabalho, grupos também de trabalhos voluntários, né? As nossas filhas, por exemplo, tiveram parceria com o Rotary nas suas idades, então às vezes se fazia trabalhos, né, de fazer alguns eventos em casa, na casa de vários pais, avós. Tem que acompanhar toda essa evolução. Tem que ir acompanhando, então, essa flexibilidade da gente abrir as portas também, e também a própria linguagem é diferente, porque não vai falar com um filho adolescente da mesma maneira que estava falando com uma criança, com um filho pequeno. Perfeito. Que muda completamente, né? Aí que entra o auxílio psicológico também, né? Porque muitas vezes os pais não possuem a linguagem apropriada. Não sabem nem por onde começar, né? E enfrentar aquela nova fase. Sim. Inclusive, a maioria da busca de terapia familiar ou de casal é em função desses momentos de transição do ciclo de vida familiar. Porque tu sai daquela zona conhecida, de conforto, onde está um pouco mais estável, e entra numa zona desconhecida, o que dá insegurança, são outros desafios, né? Com certeza. E aí depois dos filhos adolescentes tem a fase do ninho vazio. Então, quando os filhos realmente alçam voos, né? E o casal precisa olhar mais para si. E este momento também é crucial, assim, no sentido de realmente se ver, se compreender, e é um outro momento que precisa também se regularizar e se adaptar. Lembra na pandemia como teve muito caso de divórcio? Com certeza. Por quê? Porque, lembra? Sim. Porque os casais não estavam acostumados a estar todo dia nessa convivência. Na convivência. E era uma rotina completamente diferente. Exatamente. Né? Todo dia fora, pouco tempo em casa. Pouco tempo juntos. Então aquilo de estar todo dia... Essas pessoas não se conhecem mais. Não, e às vezes moram junto, abaixo do mesmo teto e não tem muita interação. Né? E aí também vem a última fase tardia da vida, que é a fase do envelhecimento. Mas antes disso, na fase adolescente, ainda o casal, além de ter que se adequar a flexibilizar a entrada e saída de jovens em casa, dos amigos, namorados e tal, também pode estar com os pais precisando de um apoio. Então, tem famílias que têm 3 gerações dentro de casa, né? Os avós, os pais e os filhos. E isso também tem desafios a serem... Então, a família ela pode passar por vários arranjos, podemos dizer assim, claro. como famílias recompostas. Vamos recompor essa família, né? Após a saída de um filho, após uma separação, uma recomposição, um novo casamento. Sim, tem recasamentos, tem... Eu falei do ciclo de vida familiar de uma maneira geral e mais fácil do entendimento também, mas dentro dessa jornada toda pode ter mortes precoces, pode ter... O óbito, né? O óbito, ele sim. traz transtornos. Porque é preciso uma compreensão, né? E principalmente se é precoce, que eu digo assim, que não está sendo esperado, ou é de jovens, ou é de crianças, ou é de um acidente, e não quando a pessoa já está lá na fase final da vida mesmo, que também é difícil, que também se precisa olhar para esse luto, né, e vivê-lo para poder acomodar todo esse sentimento na vida da gente. Morte natural não é fácil. Imagina uma morte acidental, né? Sim. E de um jovem, então realmente desestrutura a família, né? Não tem como não. Então é um auxílio psicológico, um suporte psicológico, um acompanhamento profissional nesses momentos, né? São bastante decisivos e importantes.
Como eu já conheço seu trabalho, eu trago mais um exemplo aqui, é que quando nasce uma nova família, por exemplo, o recém-casado também ele pode não se adaptar, né, nesse novo lar. Sim, sim. Porque, por mais que ame a sua esposa, o seu cônjuge, né, ele pode não se adaptar, não é verdade? É verdade. Inclusive tem novos casais hoje que eles estão resolvendo cada um morar no seu apartamento, no seu ambiente, na sua casa. Tem isso também agora, né? Sim. A vida é dinâmica. É dinâmica, né? É tudo muito moderno, e as pessoas fazem o que realmente traz felicidade. Claro, não é? Claro, não precisa ter uma regra, começa assim e tem que ser, né? E termina assim. Não. Então, muitas coisas acontecem durante a vida, né? E precisa ser ajeitado, regularizado e se adaptar àquilo de uma maneira mais leve para todos. E estamos trazendo esses exemplos aqui porque a família é princípio, meio e fim, né? Então, todas as famílias podem passar por essas situações e o equilíbrio psicológico em todas essas fases é imprescindível. Isso, até porque a família é um sistema vivo. Então, por ser um sistema vivo, ela acaba tendo muito dinamismo e acaba tendo muitos desafios, muitos percursos diferentes que não é sempre no mesmo caminho. Então, o que a terapia faz? Ela consegue ir alinhando essa rota, né? Vendo como fica melhor para todos, de uma maneira que consiga seguir leve. Você sintetizou muito bem, é um sistema vivo. Família é um sistema vivo. Bem, e no ciclo da vida familiar, temos uma fase que ela é igualmente importante, que é a chegada dos 50 anos ou 50 a mais. Como as pessoas podem se preparar para esse momento? O que acontece a partir daí? Que o apoio psicológico pode contribuir neste momento, nesta fase da vida? Sim, o chamado 50 mais ou a meia-idade, ela vem com muitos desafios, né? Que também, não só desafios emocionais, mas também físicos, hormonais, é a chegada da menopausa, então tem várias... Pobre das mulheres. tem várias questões que precisam ser olhadas, analisadas, e é por isso que eu montei o grupo ano passado, A Vida que Me Chama. Então, que a estrutura do grupo é tomar consciência, então, desse chamado. Desse chamado, escutar realmente esse chamado, se escutar para poder fortalecer, ressignificar o que já passou, mas não se apegar ao que já viveu no passado. Tanto coisas boas como as coisas ruins. Então, ir daqui para frente. Isso, às vezes, é uma coisa que a gente acaba se segurando. Ai, não, mas era tão bom. E aí fica naquilo, não era. Mas e agora? Fica no passado. Fica. E isso pode levar a um isolamento, inclusive, das pessoas, né, que não conseguem, de repente, ver um novo propósito. Sim. Então, um momento também que já vai pensando, talvez, numa nova atividade, numa transição de carreira, numa aposentadoria. E isso, nesse grupo, A Vida que Me Chama, a gente fortalece essa consciência desse chamado para realmente ter mais autonomia nas suas decisões e sem culpas. Culpa é uma palavra muito forte. Isso é muito importante que você está trazendo aqui, de seguir a vida sem culpa. E isso possibilita as pessoas encerrarem ciclos, não é? Que já não faz mais sentido. Sim. Às vezes tem pessoas, eu não posso ir em tal lugar porque eu preciso de fazer tal coisa para outra pessoa. Né? E aí, nessa compreensão da vida, nesse momento, mas é prioridade para ti também? É prioridade? Ou é sempre algo que eu tinha uma conhecida que dizia que depois que ela se aposentou, os filhos diziam, Jaque, é que Jaque se aposentou, não tem o que fazer, como se não tivesse, né? Então fica toda a estrutura familiar, o casal, a casa, e aí vem os netos também.
né, que também é uma parte muito prazerosa da vida, desse ciclo, né, que são os pais com açúcar, né, que é a avosidade que a gente chama. Os pais com açúcar. Então é uma bela fase também, assim como todas, não é? Sim, tem que saber compreender. Você traz aí como os 50 mais fosse um momento de revisão da própria trajetória de vida, né? Então nesse momento se faz um balanço do que pode ser melhorado, do que pode ser reinventado e do que pode ser consolidado. O que vai ficar? Isso. O que eu vou retirar e o que vai ficar? Isso. O que pode ser fortalecido, inclusive na sua autonomia, autoestima, né? E as responsabilidades de uma maneira geral com a família que está inserida. Sim, e ao mesmo tempo valorizar o que ainda é importante manter, né? Como você falou, né? Tem muitas coisas que são importantes manter. Então, esse balanço, essa estrutura, né, para seguir em frente é importante. Ter uma estrutura psicológica, ter uma consciência psicológica. Isso. Até nos grupos, normalmente, tem dos 50 mais, então tem viúvas, tem separadas, tem divorciadas, tem recasadas, tem casadas e tem solteiras. Sim. Né? Então é misto. É misto, mas a idade é essa, de 50 mais, Sim. que estão mais ou menos no mesmo momento de vida. Então as histórias se complementam ali, se ajudam, e é um grupo onde eu trabalho assim, a vivências, não é só a conversa em si, o bate-papo, não é só uma roda de conversa, sim um grupo para vivenciar, refletir e ressignificar toda a sua história para se fortalecer. Claro, e também destaca a importância de reconhecer limites, né? Os próprios limites. E deixando de se sobrecarregar. Você falou anteriormente sobre carregar o que não é seu, né? Então as pessoas muitas vezes pensam que tem responsabilidade sobre aquelas outras pessoas. Cada um tem as suas responsabilidades. Sim. Né? E aí o fardo fica mais pesado no momento que você se dá conta, poxa, eu não tenho essa responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Às vezes já é próprio da família. Isso. Assim. E às vezes, Giovana, a pessoa não consegue também delegar, porque acha que pode com tudo, que consegue tocar tudo dentro da família, ou também no trabalho, ou em outras situações onde se insere, né? Tem isso também. E às vezes as pessoas acabam, não, mas se não preciso, né, não vou ajudar. Mas claro. É importante também a gente se enxergar nesse momento de que a gente pode, assim, delegar algumas coisas. Claro. E deve. Preservando o seu próprio bem-estar. Exatamente. Né? Bem, vamos abordar agora um assunto que está bastante em voga, é um assunto bastante atual, que é sobre a norma regulamentadora número 1. Né? E você, como psicóloga, é uma psicóloga que está implementando esta norma. Então vamos falar sobre as principais exigências dessa norma para as empresas a partir de 26 de maio, que será uma exigência fiscalizada. Isso. A norma regulamentadora número 1, ela já existia. Então, o que está sendo atualizado é a parte da saúde mental nas empresas. Então, porque a parte da medicina do trabalho, a parte dos acidentes de trabalho, a parte da ergonomia, isso já tinha. Então, o que vai ter que ser adaptado é colocar mais esse item, né, que é diagnosticar os riscos psicossociais da ambiência. O que eu vejo, Giovana, que as pessoas estão um pouco confusas ainda, apesar da norma regulamentadora já ser ativa e já ser, em maio vai começar a fiscalização e talvez multas também para quem não se adequou ainda, né? Eu vejo que as pessoas estão perdidas no sentido de que, mas esse diagnóstico vai dizer que o fulano, o cicrano e o beltrano, não sei, tem isso e tem aquilo, algum transtorno? Eu digo, não. Isso é avaliação psicológica, é outra coisa.
Agora, na NR1, o diagnóstico é psicossocial, é dos riscos psicossociais da ambiência. É do ambiente de trabalho. É do ambiente de trabalho. Então, existem alguns riscos que dentro do inventário a gente observa. Então, como o risco de dificuldade de comunicação, assédio de qualquer tipo, líderes às vezes com dificuldades de comunicação, de interação com os setores. Tem a subcarga também, que às vezes é pouca demanda para alguma pessoa que às vezes está ali ociosa. Muita e com vontade, aí não consegue evoluir. Não consegue evoluir, não consegue nem colocar suas ideias. Então tem ali uma dificuldade também no plano, a pessoa às vezes não sabe nem com clareza o que pode fazer. Isso também é um risco para a empresa. Sim, então tem a subcarga e a sobrecarga. Tem a sobrecarga, o excesso de trabalho que pode gerar um burnout, né? Então são vários riscos psicossociais que dentro do inventário a gente vê, um inventário é sigiloso, né? E a gente vê ali quais são os riscos que estão mais graves. E dentro desses riscos que estão mais graves, se faz um plano de ação. Então, o MTE, que é o Ministério, né, do Trabalho e Emprego, dentro dessa portaria, que é a 1419, se não me engano, ele coloca que a gente precisa, além de diagnosticar, fazer o plano de ação. Então, o plano é contínuo. Então, faz o diagnóstico, verifica quais são os riscos e faz o plano de ação durante os 12 meses. Os 12 meses. Então, essas informações todas, né, orientam ações mais assertivas dentro das empresas. E esse é o objetivo, é a prosperidade no ambiente de trabalho. Né? Sim, Essa norma ela foi criada pelo Ministério do Trabalho do Emprego e vai ser fiscalizada pelo MTE, não é? MTE, e realmente ela visa a segurança e a saúde no trabalho. Exatamente. Então é o que você está esclarecendo aqui, porque pairam as dúvidas, não é? Sim. As pessoas confundem com um atendimento pessoal, psicológico pessoal. Não é. Na verdade, podemos dizer que preenchem, os colaboradores eles preenchem alguns formulários, é como se fosse uma enquete? Não, o inventário, como é feito? O inventário é assim, depois de feito uma reunião com a empresa vai querer fazer, vamos dizer que vai querer fazer comigo, a implementadora na NR1 vai ser a Luciane. Então, eu faço todo um projeto, né, um programa para essa empresa com o que ela me trouxe. Então, que seria o quê? Eu preciso saber o quê? Número de funcionários, quais são os setores, se tem mais de uma loja ou matriz ou várias filiais, se é só aqui na cidade, se tem em outras cidades. Então, são alguns detalhes que eu preciso saber para poder formatar, fazer a precificação, porque é tudo muito personalizado por empresa. Sim. E tem empresas grandes, né? Setor comercial, setor administrativo, RH, enfim. Claro. Empresas com vários setores, outros que são menores. Menores, claro. E aí eu envio o link desse inventário para esse gestor, que pode ser o do RH, que esteja gerindo essa parte da NR1. Então, ele vai mandar para todos os seus colaboradores esse link, e esse link só vai vir para mim. E, de qualquer maneira, ele é anônimo, não tem o nome ali. Mas eu preciso desse inventário, né, preenchido para ver o diagnóstico. É que nem tu vai no médico. O médico não tem um monte de exame para fazer, aí lá nos exames ele vai ver, tá faltando isso, bela comparação, isso. Exato. Então, aí que a gente vai montar, daí que monta um plano de ação, que é mensal, né? Dependendo da empresa também, é muito personalizado. Pode ser com workshop, pode ser oficinas, pode ser uma roda de conversa, depende muito qual é o risco que está sendo mais grave e vai indo até o que está sendo menos grave. Claro. Então, começa com o que está
em alerta, vamos dizer assim. Luz vermelha. Luz vermelha, luz vermelha. Então, um passo importante para promover mais saúde, né, num ambiente de trabalho, ambiente saudável e equilibrado. E todas as empresas que possuem CLT, elas estão submetidas a fazer, a também submeter-se a NR1, certo? Essa atualizada, né? Sim. Muito obrigada pelas suas informações trazidas aqui no jornal, e sempre muito bom tê-la aqui. Você sempre conversa de forma clara e acessível com a nossa audiência, então sempre muito importante ter os seus esclarecimentos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e pela confiança no jornal. E é claro que o programa continuará à sua disposição. Muito obrigada, Giovana, ao Jornale, aos telespectadores que nos ouvem, né, e que nos assistem. E lembrando que saúde mental não é caro. O que é caro é deixar chegar à fiscalização, é deixar esse momento passar sem estar adequado. Então, com essas considerações, encerramos o Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje. Muito obrigada. E no Bloco Cultura, vamos exibir momentos especiais do casamento de Anderson Tâmbara e Andreas Horner. Fique conosco, o jornal continua imperdível. Hoje a gente vai conversar sobre a construção do sorriso do seu filho. Você sabia que a construção do sorriso do seu filho começa na infância? A necessidade de fazer uma avaliação precoce por volta dos 6 anos de idade é muito importante. Nesta idade, nós podemos detectar várias condições que não estão sendo favoráveis. Por exemplo, esta digitalização das arcadas, nós podemos observar que a mandíbula está bem encurtada. Então, nós precisamos fazer com que essa mandíbula desenvolva. Nós precisamos mudar a direção de crescimento dela através dos aparelhos funcionais dos maxilares, como, por exemplo, esse aparelho, que é o aparelho que projeta a mandíbula para frente. Essa arcada precisa de uma intervenção aos 6 anos, aos 10 anos, para que não chegue na vida adulta esta maloclusão instalada e que precise fazer uma intervenção muito radical, como uma cirurgia ortognática. Uma das coisas importantes da fábrica de facas Coqueiro é a sua ligação com as tradições gaúchas, porque foram os gaúchos que, ao passo que iam migrando para outros estados, iam levando as facas Coqueiro. Hoje em dia, graças a isso, a Coqueiro está presente em todos os estados brasileiros, com seus viajantes, revendedores, representantes, e tendo uma história muito bonita. Logicamente, como toda fábrica, é uma história de luta, de muito trabalho, de muita persistência, de muita vontade e de muito olhar para o futuro. As facas Coqueiro estão há mais de um século no mercado brasileiro e latino-americano. E com persistência, com força, com vontade, com todo o carinho que nós dedicamos a essa empresa, chegaremos a muito mais tempo. Há 118 anos, as facas Coqueiro produzem facas, chairas, espetos de alta qualidade. E é com orgulho que nós,
as facas coqueiros, estamos presentes em todos os lares dos brasileiros. Os nossos produtos podem ser encontrados em todos os estados do Brasil e também nós exportamos para o Mercosul. Nossos clientes podem encontrar os nossos produtos através das mídias sociais, através da nossa página na internet, do Instagram, do Facebook. Ali, Facas Coqueiro também estão presentes. Todos os nossos produtos podem ser gravados, tanto na lâmina da faca, no cabo, bainha, parte de madeira também, pode gravar para brindes corporativos. Dessa forma, as empresas podem ofertar aos seus clientes um presente de grande qualidade, eternizando a marca da sua empresa nos produtos das Facas Coqueiro. As facas coqueiro possuem uma grande versatilidade em seus produtos. Contamos com profissionais qualificados, com diferentes tipos de máquinas, para que nós possamos entregar o nosso melhor para todo o nosso público. Utilizamos diversas técnicas para entregar o nosso produto com a excelência que nosso público consumidor merece. Aqui na indústria das facas coqueiro, nós possuímos máquinas com altíssima qualidade e com tecnologia de ponta, as quais utilizamos para agregar excelência ao nosso produto final. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Em que você acredita? Acredita que a atenção é o começo de todo cuidado e que a saúde é a base para todos os seus planos? Como você, é nisso que a Unimed Santa Maria acredita. E é por isso que a ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas, Gastronomia e Eventos. Léo Guedes, Make-up Artist. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Um casamento digno de entrar para a história da sociedade. O conceituado cerimonialista Anderson Tâmbara e o médico radiologista Andreas Horner celebraram sua união em um cenário deslumbrante, a Casa Blanca Space Garden. A celebração transbordou emoção com o impactante espetáculo Mulheres em Movimento, que encantou familiares e convidados. Sofisticação e excelência marcaram cada detalhe da elegante noite, repleta de momentos inesquecíveis, para todos que tiveram a honra de testemunhar esse capítulo ímpar na história do casal, sensivelmente retratado na arte de Marília Chartuni.
A organização impecável levou a assinatura de quem é referência em grandes celebrações sociais em Santa Maria e região. Um dos noivos, diretor da Tâmbara Eventos, que imprimiu sua expertise com maestria. Entre alta gastronomia, drinks autorais e uma decoração refinada, NDC Gastronomia, Fuel e Bela Festa Decor deram forma a um cenário luxuoso. Piscine Som e Luz e H20 Som e Luz criaram uma atmosfera envolvente, enquanto atrações selecionadas, incluindo a dupla Sandro e Cícero, deram um ritmo à grande noite. Momentos eternizados pela produtora Hoffman Filmes, com edição da TV Santa Maria. Acompanhe. Talvez o caminho que tenho percorrido até aqui tenha sido feito em meio a uma floresta fechada, escura, às vezes inóspita,
Muitos nem ousam trilhá-la. Muitos nem ousam colocar os seus pés em um local tão misterioso. Mas vocês se encontraram. E juntos tiveram a coragem, a força e a lucidez necessária para caminhar em meio a um lugar tão incerto quanto às vezes nos parece a própria vida. Andréas e Anderson, sigam cultivando essa parceria tão rara de se ver nos dias de hoje. São vossas diferenças que os tornam tão melhores juntos e felizes daqueles que sabem se valer delas para enriquecer a própria vida. Enquanto um é mais razão, outro mais coração, um mais estrutura, o outro decoração. Ou seja, ciências e artes em harmonia perfeita. Valorizem e cultivem vossos princípios, vossa família, vosso amor, vossa fé. Por isso sejam felizes e amem-se eterna e profundamente. E que Deus os abençoe. Santa Maria, 14 de março de 2026. E para que possamos consagrar tudo o que foi dito, como não poderia ser diferente, eu gostaria de convidar a Simone e a Cris para que viessem até nós e trouxessem as alianças. Votos que são as bodas que vocês renovarão ao longo dos anos para o resto das suas vidas. Primeiro o Andreas fará os seus votos e logo em seguida colocará a aliança no Anderson. E depois Anderson será a sua vez. Meu amado Anderson, há um trecho de Shakespeare que diz: somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Acredito que há uma verdade. Talvez a sublime capacidade de sonhar seja um dos dons mais caros que Deus nos concede. Porque a vida inteira nós sonhamos. Sonhamos em encontrar alguém que nos compreenda, alguém que esteja conosco nos dias de alegria e nos dias de dificuldade. Alguém com quem possamos dividir o mundo e que transforme mesmo os dias mais comuns em dias extraordinários. Eu escolho caminhar ao teu lado. Prometo estar contigo nos dias de sol e principalmente nos dias de tempestade. Prometo vibrar com as vitórias e enfrentar com coragem e hombridade os desafios. Mas acima de tudo, prometo continuar sonhando com você. Há quem diga que todas as noites são de sonho. Outros que somente as de verão. Mas o que importa não são as noites, são os sonhos. Sonhos que os homens sonham sempre, dormindo ou acordados e em todas as estações. Se a vida for feita da mesma matéria dos sonhos, então o maior sonho que eu poderia ter é viver todos os meus dias ao teu lado. Hoje eu escolho você. Amanhã eu escolho você também. E eu escolherei você em todos os outros dias que me forem concedidos pelo bom Deus. Te amo. Nossa história foi construída com calma, com verdade e exatamente no tempo certo. Nosso encontro, próximo ao Natal de 2021, foi para mim um verdadeiro presente e continua sendo até os dias de hoje. Lembro com carinho do nosso primeiro encontro, nosso passeio com a lua cheia, iluminando o céu, como se estivesse abençoando aquele momento. Talvez ali já estivesse escrito, naquela luz, que seria o início do nosso caminho juntos.
A forma como escolhemos viver nosso amor mostra às pessoas que é possível sim viver ao lado de quem ama com verdade, respeito e cumplicidade. E hoje tenho certeza que tornamos muitos aqui como exemplos. Por isso, hoje te prometo, estarei ao teu lado para rir contigo, para te ouvir, para te guiar e para te acolher. Prometo te respeitar, te apoiar e te compreender. Prometo crescer contigo, mesmo quando o caminho exigir coragem. E prometo te amar com verdade, com intensidade e com leveza, por todos os dias da minha vida. Hoje, mais uma vez eu digo sim. Digo sim à vida ao teu lado. Digo sim a cada manhã que eu puder te ver dormindo em paz. Digo sim ao nosso futuro, aos imprevistos, às conquistas e aos desafios. Digo sim ao amor que nos guia. E se existirem outras vidas, que em todas elas eu posso te encontrar novamente. Porque eu escolhi você e você me escolheu. Eu te amo. Que vossas mãos estejam sempre a serviço das palavras que acabaram de trocar. Tragam essas ideias ao mundo. Transformem elas em atitudes, em gestos, em escolhas. Pratiquem essas palavras. Dessa forma, vocês marcarão cada vez mais a trilha que abriram. Trilha que traz até um altar de casamento. Nós temos uma obra de arte que foi feita durante essa celebração. A cristalização desse sonho. A cristalização desse instante que está ancorado agora na eternidade. Eu gostaria de convidar a Marília e também aquela que fez da vida um sacerdócio e dedicação de amor, abnegação, respeito, zelo para com Anderson e a dona Gessi. Por gentileza, eu gostaria de convidá-las para que viessem até aqui ao altar e nos brindassem com vossas obras de arte, com vossas obras de vida. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que quando vem. Andreas, perante a família, diante de todas essas pessoas tão importantes para ti e diante de tudo que te é sagrado nesse mundo, você aceita o Anderson como o grande amor da tua vida, do dia de hoje para toda a eternidade? Aceito. Anderson, perante a família, todas essas pessoas tão importantes para ti, e diante de tudo que te é sagrado nesse mundo, você aceita o Andreas como o grande amor da tua vida, do dia de hoje para toda a eternidade? Sim. A não ser lhes desejar toda a felicidade, toda a prosperidade, todo o amor deste mundo, porque a partir de agora vocês estão casados. Sejam muito, muito felizes e podem se beijar. Aqui me começou
receber todos vocês, pessoas que estão bem de longe, do Rio de Janeiro, né, várias cidades, a gente sabe que é tudo uma logística para estarmos aqui conosco, tá? Então a gente quer muito agradecer a presença de vocês, tudo que tem aqui, desde lá do Save, gerando o conceito da festa, foi pensado em vocês. Eu quero agradecer a minha família, né, a minha mãe, a Simone, a Gessi, a família do Andreas, a Rose, todo o núcleo familiar e todo o restante da família, que tem de várias cidades aqui também, nossos amigos, os padrinhos, né? E também eu não posso deixar de agradecer aos profissionais que fizeram essa entrega além do que a gente imaginava. A gente sabia do potencial, mas eles zeraram o game em Santa Maria, né? Fazendo uma baita entrega. Mas eu agradeço muito o trabalho de vocês. Primeiramente, né, agradecer às nossas famílias, pai, mãe, mana, dona Nancy, minha sogra, que eu amo, que é a minha segunda mãe, Simone, a Gessi. E a gente agradece, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos nossos amigos do coração. A gente sabe, né, que pessoas vieram de mais diversas partes do Brasil. Tivemos amigos que vieram de Portugal especialmente para brindar conosco hoje. Então a gente sabe, né, de todo o esforço, de toda a preparação que esse momento demanda também para vocês. E a gente não poderia ter uma entrega diferente, né? Nós pensamos em toda essa noite, essa festa, essa entrega para vocês, né? E o motivo de tudo isso aqui hoje é celebrar o nosso amor junto com os nossos queridos amigos, a nossa querida família, pessoas que moram no nosso coração. Vai ser inesquecível. Vamos aproveitar, vamos viver, vamos formar memórias, porque o objetivo disso tudo é esse, é a gente brindar o amor e guardar esses momentos incríveis e inesquecíveis com todos vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Compartilhar o sonho com as pessoas que amamos. Por isso, convidamos a todos para preparar suas taças para dar um brinde ao novo casal. A bebida pode ser o que importa é brindar. Faremos a contagem regressiva. Todos juntos. 5, 4, 3, 2, 1.
minha amiga, toda dengosa, minha vida, sabe que eu sou se seus dedos mas querem me machucar o meu coração. Essa máquina eu gostaria de Estamos encerrando esta edição do Jornal. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você.